Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo nesse momento, eu quero que Jesus Cristo abençoe a sua vida, que a sua família venha a ser abençoada, que a sua casa venha a ser muito abençoada. Eu venho falar sobre um assunto bem interessante. Muitas pessoas até se questionam, né? Por que eu devo aceitar Jesus? Por que eu devo me converter ao Evangelho? Isso aconteceu comigo quando eu era mais novo, quando eu tinha lá para a faixa dos 10 anos de idade. Eu fui criado no Evangelho desde criança. E minha mãe começou a me levar na igreja em 1997, 96, essa época aí, lá nos anos 90, né? Hoje eu tenho 34 anos, eu tenho alguns anos de evangelho, alguns anos de caminhada. E uma coisa que eu senti na pele, que muitos jovens e adolescentes acabam passando, as pessoas se questionam, para que aceitar Jesus? Para que eu estou na igreja? Por que eu estou na igreja? Há pessoas que não entendem as doutrinas básicas, os fundamentos básicos do Evangelho. E a pessoa, quando não tem isso consolidado na mente, quando a pessoa não tem um entendimento verdadeiro, a pessoa acaba se afastando. Ela se desvia, vai para o mundão mesmo. Então, nesse vídeo, eu venho ressaltar de uma forma bem resumida. Isso aqui não é um estudo, isso aqui é um esclarecimento para você que talvez você não conheça o Evangelho, para que você entenda o motivo. Infelizmente, temos pessoas que não sabem abordar. As pessoas já chegam apontando o dedo no seu rosto, né? O dedo na cara e falando, gritando: você deve aceitar Jesus, você vai para o inferno. A pessoa ela não tem uma forma adequada de abordar. Por quê? As pessoas que estão fora, as pessoas que não conhecem, não entendem o Evangelho, elas têm uma visão deturpada da igreja. Por quê? Por causa de falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos, apóstolos, o que for. Quando uma classe é queimada, todo é generalizado. Por exemplo, a pessoa ela acha que toda igreja só pensa no seu dinheiro, a pessoa acha que todo pastor é ladrão, mas isso não é verdade, porque toda religião, toda empresa, qualquer local, sempre vai existir aqueles que são honestos. Infelizmente, existem os maus, infelizmente, os aproveitadores. Mas vamos direto ao assunto. Por que eu devo aceitar Jesus? Vou ser bem claro. Deus ele criou os céus e a terra. Deus ele criou todas as coisas. Criou os seus anjos. E a palavra fala que no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. A palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas juntamente com o Filho. E Deus ele tinha uma criação perfeita. Ele fez tudo e viu que era bom. Ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Todos já conhecem a história. Deus ele criou o homem e a mulher. Infelizmente, o diabo, Satanás, ele por vingança, porque ele se rebelou contra Deus e ele já está condenado. Então, o que ele faz? Ele age por vingança, porque para ele já não há mais salvação, para ele não há mais jeito, já foi condenado. Então, ele, de alguma forma, ele quer prejudicar a todos. A vingança dele é fazer que a criação perfeita de Deus venha aí para o inferno.
A estratégia do diabo é fazer que as pessoas venham a ser jogadas no inferno, no lago de fogo. Porque o inferno, ele não foi criado para mim e para você. O inferno, ele foi criado para Satanás e os seus anjos, os anjos caídos. Esse é o destino. A Bíblia fala que no final de todas as coisas, o diabo ele vai ser jogado no lago de fogo juntamente com os seus demônios, os seus seguidores. E vamos direto ao ponto. Deus ele criou Adão e Eva para que vivessem em comunhão. Eles tinham uma plena comunhão com Deus, uma intimidade, um nível de proximidade muito grande. E essa aliança foi quebrada quando o pecado entrou no mundo. A consequência do pecado foi a separação entre Deus e os homens. Só que Deus, ele na sua sabedoria infinita, ele começou a criar sistemas de adoração. Porque Deus ele não enviou Jesus de imediato? Porque o povo ele precisava ter a sua mente moldada, o seu coração moldado. Primeiro foi criado uns sistemas, né? Foi passando os anos, Deus ele foi estabelecendo o seu povo, Deus ele começou a estabelecer sacerdotes na época. E naquela época, a pessoa não tinha perdão dos seus pecados. Naquela época, no Antigo Testamento, quando a pessoa ela tinha um pecado perdoado, ela dependia exclusivamente de um intermediário. Quem era o intermediário? Eram os sumos sacerdotes, os sacerdotes. Então naquela época havia toda uma separação. O povo, existiam os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então o povo naquela época, ele levava pombas, ovelhas. Então o derramamento de sangue naquela época, quando os animais eles eram mortos, aquele sangue já apontava para o sangue de Cristo no futuro. Então Deus, quando ele criou todo esse sistema de purificação, de pecado, todo esse sistema de simbologias, se você for olhar o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo no futuro. Porque Deus ele quis criar um sistema para que futuramente o povo recebesse o Messias. Porque qual era o plano? O plano era, eu vou preparar o meu povo tem que começar a entender que precisa ter sacrifício para a remissão de pecados. Precisa do derramamento de sangue dos animais para que o pecado fosse encoberto. Mas esse sacrifício não era completo. Ele era algo temporário, era algo incompleto. Então naquela época Deus aceitava dessa forma. Só que a palavra de Deus fala que Deus estava cansado desse sistema. Por quê? Porque o homem já premeditava o pecado. O homem ele já premeditava no seu coração assim: eu vou pecar contra Deus hoje, eu vou separar uma rolinha, eu vou separar uma ovelha, eu vou separar um bode. Então o povo, ele já premeditava o pecado. E Deus ele conhece a nossa mente, Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele conhece o nosso interior. Então Deus já estava ficando cansado desse sistema. As pessoas estavam abusando. Falava assim: eu vou pecar amanhã, já vou separar meu animal. Aí fazia o sacrifício, o pecado era de uma certa forma coberto, porque o perdão do pecado ainda não estava. E Deus ele começou a preparar o seu povo para que futuramente fosse receber a Cristo. A palavra de Deus fala que Filipenses capítulo 2, Jesus é Deus. Jesus sempre esteve com o Pai. Muitas pessoas se confundem muito com isso, né? Porque Deus ele é um só, mas ele é como se fosse três substâncias, três essências, mas é um só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus ele se desfez de toda a sua glória. Ele olhou e falou assim: o meu povo ele não entendeu ainda, mas eu tenho que ir para a terra, eu tenho que nascer como homem,
e dar o meu sangue para esse povo pecador. E a aliança do homem com Deus estava quebrada. Naquela época, precisava de um restabelecimento, porque a aliança ela foi quebrada no Éden. O primeiro Adão, a Bíblia chama de primeiro Adão e segundo Adão. Segundo Adão é uma simbologia, tá, gente? De uma forma simbólica, que o apóstolo Paulo escreve isso. O segundo Adão é Cristo. É Ele que restabelece todas as coisas. E voltando, Filipenses 2 fala que Deus ele se desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para nascer no ventre de uma mulher, no ventre de Maria. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, concebido sem pecado. Jesus ele cresceu como homem, passou todos os sofrimentos, mas ele precisaria passar pelo sacrifício como um cordeiro mudo. A palavra de Deus fala em Isaías 53 que ele não tinha formosura nenhuma, que ele foi abatido como uma ovelha muda. E esse sacrifício agradou muito a Deus. E foi um sofrimento terrível, porque Jesus Cristo naquela cruz, ele levou todos os nossos pecados. Naquele momento da crucificação, o pecado de toda a humanidade, do passado, do presente, do futuro, estava sobre ele. E esse sacrifício foi necessário para restabelecer a aliança com Deus e o homem. Hoje, todas as pessoas que nascem de mulher hoje, né, que é o natural, normal, já nascemos debaixo do pecado adâmico. Já nascemos com a natureza pecaminosa. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. A palavra de Deus fala lá em Romanos que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores, todos nós somos pecadores. Mas houve uma grande oportunidade. Um Deus que se desfez de toda a sua glória, se humilhou, foi para aquela cruz, foi cuspido, derramou o sangue dele para nos salvar, para nos justificar, para nos regenerar. E quando ele morreu naquela cruz, aquele sistema antigo, aquele sistema arcaico, que precisava de um sumo sacerdote, o véu se rasgou. Então hoje temos acesso direto ao Pai, a ira de Deus se cessou por intermédio de Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, quando aceitamos Ele como o nosso único Salvador, a nossa aliança é restabelecida com Deus. Hoje, quando uma pessoa nasce, ela está fora da presença de Deus, porque a sua aliança está como a aliança quebrada, está com o pecado original de Adão. Mas a partir do momento que você restabelece a sua aliança com Deus, por intermédio de Cristo, você alcança a salvação. E uma coisa muito dura que eu vou falar, que é uma verdade, que muitas pessoas, elas acabam até omitindo. Quando a pessoa ela aceita Jesus, ela é restabelecida, ela é justificada, regenerada. Salvação é um dom de Deus e vem pela graça de Deus. A salvação não vem por obras, a salvação não vem por você ser bom. O que confunde muitas pessoas é que as pessoas olham assim, a pessoa ela é boa, a pessoa é má. Essa questão da pessoa ser boa ou má não é um requisito de salvação. Às vezes a pessoa pode ser boa, mas a pessoa não pode ser a salvação. Porque o requisito para ser salvo é restabelecer a sua aliança. É como assim? Vou te explicar. Você aceita Jesus Cristo, a sua aliança com Deus ela é restabelecida. Então você precisa restabelecer a sua aliança com Cristo. Você precisa confessar Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Porque se você não fizer isso, você corre um grande risco de não ser salvo.
É a palavra dura. Porque se a humanidade tivesse esse conhecimento de fato, todos correriam para Jesus, todos correriam para a salvação. Porque não adianta você dizer que você é bom, não adianta você falar que você crê em Cristo, que você faz a vontade de Deus, mas se você não tem a sua aliança restabelecida. Por quê? Quando Jesus ele falou para os seus discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas eu não vos deixarei sós. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Hoje, entre o povo cristão, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Ele é o selo para o arrebatamento. Hoje estamos aguardando o arrebatamento de Cristo, a volta de Jesus. Como que vai ser isso? Quando ocorrer o arrebatamento, a trombeta soar, todo aquele que é selado, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, todo aquele que tem uma aliança com Cristo, que tem paz com Deus hoje, vai subir. Mas aquele que não tem aliança com Deus, aquele que não teve a sua aliança reestabelecida com Cristo, vai ficar. Essa é uma dura realidade. Jesus nos evangelhos falou mais do inferno do que o céu, de uma forma para alertar o povo. Então a minha palavra hoje, nesta manhã é: aceite Jesus, leia a Bíblia, tenha conhecimento, porque essa é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não iremos ao Pai. Um Deus que se humilhou, um Deus que se fez homem, um Deus que pagou o preço para nos justificar do pecado, para nos salvar. Aí eu te pergunto, eu sou santo? Eu sou pecador, como você, como todos nós. Todos nós somos pecadores. Mas a diferença é que a minha aliança foi restabelecida com Deus por intermédio de Cristo. 1 Timóteo 2,5. Há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus, ele é o intermediário da salvação. Ele é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus Cristo foi enviado para nos salvar. É muita humilhação, gente. Um Deus se fazer homem, tirar sua glória para vir como um neném, crescer como um homem e morrer naquela cruz só para derramar o sangue para te salvar. Pense nisso. Há uma grande importância em aceitar Jesus Cristo. A sua aliança, ela precisa ser restabelecida com Deus. Porque se a sua aliança não for restabelecida em Deus, por intermédio de Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, a ira de Deus está sobre a sua vida. Aceite a Jesus. Esse é o resumo básico do que é o Evangelho, tá, gente? Fiquem com Deus, que Jesus Cristo os abençoe. Amém.